No princípio, nos primórdios do que conhecemos hoje como Sistema Solar, antes que a luz tocasse a vastidão do cosmos, havia o silêncio, a eternidade aguardando para se revelar. Ao soar de sua vontade, uma palavra ecoou, forte e viva, atravessando o vazio: que haja luz. E assim a escuridão foi quebrada e a luz, pura, divina e infinita, começou a brilhar na vasta imensidão da massa sem forma e vazia do que seria chamado de planeta Terra. O cosmos despertou de seu sono eterno. Estrelas foram lançadas em suas órbitas. Os céus se estenderam como uma tela vasta e majestosa, pintada pela mão do Criador. A Terra, ainda sem forma e vazia, começou a tomar forma sob o comando divino. Montanhas se ergueram, oceanos foram delimitados, e os ventos começaram a sussurrar entre os vales. Cada elemento foi cuidadosamente tecido, como uma sinfonia de vida esperando para se manifestar. As águas refletiam a glória dos céus, e o solo pulsava com a promessa de vida. E no centro desse grande espetáculo, no coração do novo mundo, Deus plantou um jardim, um lugar sagrado, um refúgio de perfeição, onde a harmonia reinaria para sempre. Era o Éden, um paraíso de beleza indescritível, onde a luz do Altíssimo tocava cada folha, cada flor, cada riacho cristalino, um espaço onde o divino e o terreno se encontrariam em paz. Antes mesmo de o homem pisar nesta terra, o palco estava montado para a maior história já contada, a jornada da humanidade, entre luz e sombra, escolha e consequência. Este é o começo, o nascer do mundo, o sopro da vida, o palco onde o destino da criação seria traçado. No princípio, o vazio absoluto reinava, sem forma, sem vida, sem som. Então, o verbo ecoou pelo nada, e a criação despertou. No primeiro dia, a escuridão foi rasgada pela luz divina, separando dia e noite. O tempo nasceu, e com ele, a promessa de um mundo ordenado. No segundo, o céu foi tecido como uma majestosa cúpula azul, separando as águas superiores das inferiores. A vastidão celeste foi criada para acolher as estrelas e os ventos. No terceiro dia, a terra emergiu triunfante das águas caóticas. Planícies, montanhas e vales se formaram. A vida brotou, árvores ancestrais, ervas sagradas e flores que seriam testemunhas eternas do poder do Criador. No quarto dia, o sol, o farol do dia e a lua, rainha da noite, foram postos em seus tronos celestiais, acompanhados por incontáveis estrelas cintilantes, marcadores eternos do tempo e da ordem. No quinto dia, as águas e os céus vibraram com movimento e vigor. As aves alçaram voo, cortando os céus em liberdade, enquanto peixes de todas as formas encheram as profundezas, celebrando a vida. No sexto dia, a terra foi povoada por criaturas de todas as espécies: leões, cervos, serpentes e elefantes. E por fim a obra-prima, o homem, criado à imagem do próprio Deus, destinado a governar e cuidar de tudo com sabedoria e amor divinos. No sétimo, o Criador repousou, abençoando o descanso sagrado, um pacto eterno de paz, um convite para a humanidade caminhar em harmonia com a ordem perfeita do universo. No ápice da criação, Deus formou o homem, não como uma simples criatura, mas à sua própria imagem. Do pó da terra, ele moldou cada detalhe, com cuidado e amor incomparáveis. Cada traço, cada respiro, cada batida do coração carregava a marca do Criador, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, dando-lhe não apenas existência, mas alma, consciência e uma conexão eterna com o divino. Este homem, chamado Adão, foi colocado no coração do Éden, no jardim de perfeição, um lugar onde o céu e a terra se encontravam e onde a comunhão com Deus era plena. Mas o homem não estaria só. De sua costela, Deus formou a mulher, Eva, uma companheira feita para caminhar ao seu lado, para compartilhar do mesmo sopro divino, do mesmo propósito sagrado. Juntos, Adão e Eva eram o reflexo vivo do amor e da sabedoria de Deus. Eles foram dotados de liberdade, a dádiva mais profunda, para escolher, para cuidar. Jardim lhes pertencia. Frutos abundantes, rios cristalinos
animais que caminhavam em paz, tudo oferecido com generosidade e confiança. Mas acima de tudo, Deus lhes deu um único mandamento. Poderiam desfrutar de tudo no Éden, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta era a prova da sua obediência e fidelidade. Um convite para que o amor se manifestasse em escolhas conscientes. A responsabilidade era imensa. A liberdade, um presente precioso. E o futuro, uma história, ainda por escrever. No Éden, o homem e a mulher caminhavam em comunhão com Deus, em harmonia com a criação, vivendo o sonho perfeito que somente o Criador poderia oferecer. Mas mesmo na perfeição, a semente do desafio já começava a germinar, pois o livre-arbítrio trazia consigo a possibilidade da escolha contrária. Este era o palco onde a inocência encontraria seu primeiro teste, onde o destino da humanidade começaria a se definir. No centro da criação perfeita, Deus plantou um jardim, um paraíso terreno, uma morada onde o céu tocava a terra. Chamado Éden, este lugar não era apenas beleza, mas vida em sua forma mais pura. Rios de águas cristalinas serpenteavam pela terra fértil, dividindo-se em 4 grandes correntes que davam vida a tudo ao redor. As árvores cresciam altas e majestosas, suas copas entrelaçadas formando um teto de luz e sombra, uma dança eterna de calor e frescor. Entre elas, a árvore da vida, símbolo da eternidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, guardiãs do mistério divino, marcando os limites do livre-arbítrio dado à humanidade. Ali, o homem foi colocado para cuidar e guardar o jardim, não como um escravo, mas como um filho amado, um representante do Criador sobre a terra. Ele andava em harmonia com a natureza, falava com as criaturas, sentia o sopro divino em cada brisa, em cada folha, em cada pássaro. Deus não apenas deu vida, mas concedeu um propósito sagrado: conhecer o bem e escolher o bem, dentro dos limites que garantiam sua proteção. O Éden era um convite à liberdade consciente, à obediência que brotava do amor, não do medo. A mulher foi criada como companheira, igual em dignidade e beleza, parte da mesma essência. A união perfeita para refletir a imagem completa do Criador. Juntos, homem e mulher formavam a aliança inicial, a base da humanidade, um laço divino de amor e responsabilidade. Neste paraíso, a paz era absoluta, e a morte ainda não conhecia morada. A vida fluía em equilíbrio, em comunhão perfeita com a vontade de Deus. Mas assim como a luz depende da sombra para ser percebida, o Éden carregava um segredo, uma escolha que mudaria tudo, porque a verdadeira liberdade sempre traz consigo o poder de dizer sim ou não, e o jardim sagrado era o palco onde o maior drama da existência humana iria se desenrolar. No coração do Éden, Deus caminhava entre o homem e a mulher, concedendo liberdade plena, mas com um único limite: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa ordem não era apenas um comando, mas um convite à confiança. Um teste da obediência que sustentaria a harmonia da criação. O limite era proteção, um marco para o livre-arbítrio, onde a escolha determinaria o destino. Era o momento em que a humanidade deveria escolher seguir o caminho da luz, respeitando a vontade do Criador, ou abrir a porta para a escuridão. A decisão estava nas mãos deles, e nela repousava o futuro do Éden. No silêncio do Éden, entre as árvores e a pureza, uma presença sorrateira se moveu com astúcia. A serpente, o mais astuto de todos os animais, cuja voz carregava engano e dúvida. Ela se aproximou da mulher com palavras suaves e persuasivas. É verdade que Deus disse que não devíeis comer de toda a árvore do jardim? Com um sorriso disfarçado, a serpente lançou sementes de dúvida, questionando o amor e a autoridade do Criador. A ordem divina passou a parecer um obstáculo injusto, um limite a ser desafiado. Assim começou a luta silenciosa pela alma da humanidade. Um confronto entre obediência e engano, entre luz e sombra, que mudaria para sempre o destino do Éden. A serpente, mestre da enganação,
Falou palavras que perfuraram o coração da mulher. Não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E então, num instante carregado de silêncio e decisão, a mulher estendeu a mão. A fruta proibida tocou seus lábios, um ato que rompeu a ordem perfeita. O homem também comeu, partilhando o peso do pecado, da desobediência que entrou no Éden. O mundo mudou para sempre. Os olhos se abriram, sim, mas não para a glória, e sim para a vergonha, o medo, a culpa. A harmonia perfeita se quebrou. O jardim antes puro e cheio de vida se tornou palco da perda. A presença do Criador se tornou distante, e o pecado, um véu sombrio, passou a cobrir a humanidade. A decisão de um dia ecoa até hoje. Um momento onde o livre-arbítrio encontrou o orgulho e a dúvida, e o coração humano foi marcado para sempre. A queda não foi apenas uma transgressão, mas a porta que abriu as trevas no mundo. A fruta proibida não foi apenas um simples ato de desobediência. Foi a porta que abriu as trevas para o mundo. O pecado entrou como um vírus invisível, infiltrando-se na criação perfeita que antes respirava harmonia. A terra, que florescia em beleza, começou a sentir o peso da corrupção. Aquele solo fértil passou a produzir espinhos e cardos, símbolo claro da luta, da dor e do trabalho árduo que o homem enfrentaria dali em diante. Os animais que antes viviam em plena harmonia e paz, agora lutavam brutalmente pela sobrevivência, enquanto trilhavam caminhos de sangue, mesmo que irracionais, sentiam o peso do pecado adentrando sua essência. O relacionamento perfeito entre o homem e Deus foi quebrado. O Criador, que caminhava no frescor do jardim, agora se escondia, e a humanidade sentiu o vazio da separação espiritual. Mas não era só isso. A mente humana, antes pura e clara, foi invadida por dúvidas, medo e vergonha. O coração humano, feito para amar e confiar, passou a sentir a angústia da culpa e da desconfiança, inclusive consigo mesmo e com o próximo. A criação gemeu sob o peso do pecado. Animais se tornaram selvagens, o equilíbrio natural foi abalado, e a harmonia que Deus estabelecera foi profundamente corrompida. E a maior consequência, talvez a mais dolorosa e definitiva, foi a entrada da morte, aquela última inimiga que tudo consome. A morte, que antes não tinha lugar neste mundo, tornou-se a sentença irrevogável para toda a humanidade e para toda a criação. Ela separa, destrói, esconde e apaga, o fim que nenhum ser quer enfrentar. Mas mesmo em meio a essa escuridão, uma fagulha de esperança foi lançada. Desde o Éden, um sussurro de promessa ecoou. O plano de redenção, de restauração. Um dia, do meio dessa história marcada pela queda, surgiria um Cordeiro perfeito. Aquele que não apenas pisaria na cabeça da serpente, mas que também tomaria sobre si o peso do pecado e da morte. Um sacrifício que abriria novamente o caminho para a comunhão perdida, que devolveria a vida ao que foi condenado a morrer. O Éden ficou marcado, sim, pela queda, mas a história estava longe de terminar. O próximo capítulo ainda traria luz em meio à escuridão. A batalha entre a morte e a vida continuaria. Agora entra a humanidade que rompeu o laço eterno com Deus e a maldição do pecado. Mas a esperança, mesmo que tênue, nunca morreria. O Éden é o início da nossa jornada. Um marco de beleza, criação e também de queda. Mas também é o começo da promessa que jamais será quebrada. Porque mesmo diante da desobediência e do sofrimento, Deus não virou as costas. Ele plantou no coração da humanidade a semente da esperança. A esperança de que, um dia, o Cordeiro vencerá, que a morte será destruída, que a luz verdadeira brilhará para sempre. E essa esperança vive em cada um que busca a verdade, que escolhe o amor acima do orgulho, que caminha para a redenção. O próximo capítulo nos levará de volta ao Éden, para entender o que aconteceu depois da queda e como essa história continua a se desdobrar em nossas vidas. Porque a história mais épica que existe não é apenas do passado, é a que está sendo escrita em cada coração hoje.